Então, boa noite, gente. Vamos inaugurar hoje, agora, né? A Semana da Vida, Semana Nacional de Defesa da Vida, com esse tema importantíssimo e, ao mesmo tempo, difícil de ser tratado, difícil de ouvir até. E, por incrível que pareça, apesar da sua importância, pouquíssimo tratado também. A gravidade do tema do aborto é tamanha, é algo tão cruel, mas tão irracional, tão sem sentido, que me parece uma loucura que esse tema não seja, de uma vez por todas, desmascarado, colocado a limpo, o que de fato é. O tema do aborto é algo muito simples. O tema do aborto é o tema do assassinato de uma criança. Nada mais. Nunca na história da humanidade, a não ser nesses últimos 50, 60 anos, passou pela cabeça de alguém. Nunca isso aconteceu. Nunca passou pela cabeça de alguém que uma mãe, que um pai, pudesse assassinar seu filho. Só nos tempos que nós vivemos acontece isso. Isso denuncia o problema em que nós estamos vivendo, que é uma completa irracionalidade que a humanidade tem vivido. Não é possível que uma mãe queira matar seu filho. Quando eu falo não é possível, é a mesma coisa que dizer é um absurdo. É o absurdo dos absurdos uma mãe querer matar seu filho, é ou não é? Mas nós não podemos colocar somente na costa das mães que cometem esse crime e cometem esse pecado. Porque normalmente essa decisão vem junto com a decisão do pai. É um absurdo que os pais queiram matar seus filhos, mas isso acontece. E acontece em larga escala. E a igreja, que é aquela responsável por salvaguardar esse direito, que é o direito à vida, não está ainda consciente da gravidade desse tema. Está um pouco consciente, mas muito pouco ainda. Prova disso, gente, é que Papa João Paulo II, ele inaugurou o Conselho, a Academia Pontifícia Pro Vida, se eu não me engano, no ano de 1994, que é um órgão dentro do Vaticano para tratar do tema da vida, do tema na verdade, da cultura da morte, do combate à cultura da morte, do tema da vida mesmo. Só que isso foi feito pelo Papa João Paulo II apenas para orientação do próprio Papa sobre o que é a doutrina da igreja em determinados pontos em que o mundo tem atacado. Então, ainda esse órgão, por mais que seja um órgão dentro da igreja, ele é um órgão apenas de assessoramento. É um órgão que fornece informações, mas do ponto de vista doutrinário, isso é muito pouco. Só para vocês terem uma noção, o Fundo das Nações Unidas para as Atividades Populacionais, que é um órgão responsável por fazer todos os relatórios onde estão todas as informações sobre a cultura da morte, esse fundo aponta que há mais de 6 décadas, quer dizer, 60 anos, 6 bilhões de dólares são investidos na promoção do aborto. 6 bilhões de dólares por ano há 60 anos. E a meta das organizações que financiam o aborto, e amanhã nós vamos tratar de quem são essas organizações, quem está por trás de todo esse movimento. A meta deles é aumentar de 6 bilhões anuais para 17 bilhões.
Então eles não estão parados. Eles estão extremamente preocupados em promover a cultura da morte em larga escala, a nível mundial, e com uma quantidade de dinheiro exorbitante. Mais de, guardem esses números, gente, 50 mil pessoas, entre administradores e pesquisadores de alto nível, estão envolvidos nesse esquema de cultura da morte e de promoção do aborto. Pesquisadores de alto nível, uma administração forte a nível mundial para a promoção do aborto. É exatamente isso que aponta os relatórios do Fundo das Nações Unidas para as Atividades Populacionais. E nós, enquanto igreja, infelizmente, que somos justamente a instituição capaz de combater essa cultura, que temos o dever de fazer isso, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. A vida é obrigação do cristão defendê-la. No mínimo, é o que o cristão tem que fazer, é o primeiro direito de todo cristão. A igreja está pouquissimamente consciente da gravidade desse problema. É um problema gigantesco, sem dúvida nenhuma. Amanhã nós vamos falar dos pormenores, dos detalhes desse problema. Fora isso, fora a questão estratégica que tem por trás dessa cultura da morte, que amanhã nós vamos tratar com mais detalhes, nós temos, e é esse o tema de hoje, que tem uma preocupação muito grande sobre o que é o dano espiritual do aborto. Pelo menos que nós entendamos que isso daí, esse negócio é uma coisa completamente irracional e que nós temos que dar a nossa própria vida por esta causa, para defender as nossas crianças, defender a vida daqueles que estão no útero das nossas mães. Infelizmente, muitos úteros hoje não são somente o santuário da vida, porque o útero da mulher é o santuário da vida. Hoje, muitos úteros das mulheres são cemitérios, em que as crianças são lá assassinadas. Vocês aí receberam uma réplica de um bebezinho de 12 semanas de gestação. Eu gostaria que vocês olhassem bem para essa réplica. Olha para os detalhes desse bebezinho. Olha para o tamanho da mão dele. Vira ele de costa, dá uma olhada na costa dele, como está curvada. Dá uma olhada no tamanho do olho, que agora está fechado. No tamanho do pezinho dele. Esse bebezinho, gente, ele tem 12 gramas com 12 semanas de gestação, que é exatamente o peso que vocês têm aí na mão. Ele tem 7 centímetros. Quando uma mulher está grávida no 3º mês, ela tem um bebezinho com esse tamanho, com esse peso no seu ventre. E o que é o aborto? Tanto nesse tamanho, quanto seja lá o tamanho que for, é a destruição de todos os tecidos, de todos os órgãos, de todos os ossos, de tudo que é o corpo desse bebezinho. Isso é o aborto. É a destruição total do corpo dessa criança, que é uma criança. E nós, como cristãos, permanecemos inertes. Nós não nos preocupamos em estudar o que é isso. Nós não nos preocupamos em, pelo menos, rezar por esta causa. Gente, a Semana Nacional da Vida é uma semana importantíssima, uma semana em que o cristão deve estar presente, que o cristão deve se mobilizar profundamente para combater esse mal. Já pensou, gente, destruir o corpo desse bebezinho que vocês têm na mão? Dá uma olhada, gente. Já pensou o que é destruir esse bebezinho? E sabe o que acontece? Quando esse bebezinho está no útero da mãe, para destruí-lo,
é feito o aborto por curetagem. O aborto por curetagem é o retalhamento da criança. Se retalha a criança, se raspa o útero e joga tudo fora. As coisas que eu vou falar aqui é até desagradável de tratar, gente, mas é a realidade do que é este crime, do que é este pecado. E nós ficamos nesta mesmice de cristãos que não se opõem a isso. É impossível que a gente olhe para a realidade do aborto e a gente não se sinta comovido, meu Deus do céu. Gente, com 18 dias de gestação, gostaria que vocês acompanhassem as características de um feto, de um bebê no útero da sua mãe com 18 dias. Com 18 dias, gente, o coração dessa criança já bate. Irregularmente ainda, mas já bate. Com 30 dias, olha, do 18 para o 20, nós passaram 12 dias. O coração já bate regularmente e a criança já tem sangue no corpo. O sangue já começa a circular e o coração batendo. Com 30 dias, um mês. Com um mês. Com 8 semanas, gente, olha lá, 2 meses, olha o que já acontece. A criança já tem 1 grama e 2 centímetros. Mas com 1 grama e 2 centímetros, a criança, gente, já tem pálpebras. A pálpebra do olho. Com 1 grama e 2 centímetros. A criança, ela já tem com 8 semanas, gente, impressão digital. Se ela tem 2 centímetros, imagina o tamanho da impressão digital dessa criança. A criança já tem, com 2 meses, é o que eu estou falando aqui, todos os órgãos. E nós estamos com um médico, acabou de chegar aí, ele pode confirmar o que eu estou falando. Pensou, gente? Essa criança já tem pálpebras, ela já tem a impressão digital, ela já tem todos os órgãos, e de repente, chega lá um objeto para sugar ela do útero. Isso é o aborto? Com 10 semanas, gente, já passou mais 2 semanas. Essa criança tem 5 gramas, 4 centímetros. E ela já começa a dar chutes e se movimentar. Agora, você imagina, se ela já tem capacidade de se movimentar, o que acontece quando entra um objeto ali naquele lugar onde ela está vivendo, para tentar tirá-la dali? Isto é o aborto. Agora, com 11 semanas, a coisa começa a ficar cada vez pior. Do ponto de vista do aborto, porque do ponto de vista da vida é a coisa mais linda do mundo. Com 11 semanas a criança já se coça. Agora, se ela já se coça, pensa você a coceira que você tem, que você pode estar até tendo alguma agora. A coceira o que é? Uma sensibilidade da pele, uma sensibilidade do seu sistema nervoso, a alguma coisa que já está no seu corpo que está te incomodando. Aí você vai lá e coça. Agora, se uma sensibilidade tão apurada assim é o suficiente para você se coçar, agora imagina um objeto cortante retalhando o corpo dessa criança. Se ela já consegue se coçar. Isto é o aborto. Agora, esse bebezinho aí que vocês têm, com 12 semanas, como eu já falei, ele tem 12 gramas e 7 centímetros. Um dado triste demais. Ele sente dor. Um bebezinho desse sente dor. E agora você imagina retalhá-lo? Como se retalha? Um frango, uma coisa assim?
Isto é o aborto. E esta é, infelizmente, a nossa mornidão enquanto católicos diante de um crime, diante de um abuso da humanidade inteira, que é o aborto. Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos pelo menos nos conscientizar da gravidade disso, de uma vez por todas. Esse bebezinho, para quem é pai, para quem é mãe, é até difícil de dizer isso. Esse bebezinho, ele acorda quando a mãe tosse. Se uma mãe que tem um bebezinho desse tamanho no útero tosse, ele acorda. Agora pensem, mães, vocês que ouvem seu filho tossir lá no quarto, e você já acorda e vai lá ver ele. Pensa na vulnerabilidade de uma criança assim, que tosse. A mãe tossindo, ele já acorda, ele já assusta. Agora imagina o que é o aborto, gente. Imagina a hora que aquele negócio está entrando no útero da mulher, no lugar onde está aquele bebezinho. Imagina o que sente esse coitadinho. O medo que ele tem, ele deve ir se esquivando, ele deve tentar se proteger de todas as formas possíveis. Mas ele não tem praticamente defesa alguma e ele vai ser morto. Ele vai ser morto cruelmente, dolorosamente naquele útero. Isso é o aborto. Que gravidade. E agora, vai complicando, gente, cada vez mais. O aborto. E uma mulher que já está com 20 a 21 semanas de gravidez, já não pode ser feito por curetagem. Ele tem que ser feito por um outro método. Por quê? Porque a criança ela já tem o tamanho da palma de uma mão, com 20 semanas de gravidez. Nesse caso, gente, olha como é duro. É duro ouvir isso, né? É duro ouvir essas coisas. É desconfortável. Em mim dá até uma certa ânsia de vômito, uma coisa assim muito pesada. Mas é exatamente isso que nós temos que falar. Uma criança com um palmo de tamanho já não sai mais do útero naturalmente, ela não sai somente sugando ela. O médico tem que abrir o órgão genital da mulher, abrir como chama? Por onde sai o bebê? Oi? O útero, mas tem um outro nome o colo do útero, ele tem que abrir como se fosse uma espátula. E aí, antes de sugar o bebê, ele tem que ir arrancando os pedacinhos. Uma perninha, creque. Outra perninha. O bracinho. A cabeça. A cabeça é grande. Sozinha ela não sai. Ela tem que ser esmagada. O médico pega como se fosse uma pinça grande, e esmaga a cabeça da criança. E aí ele vai saber que a cabeça foi esmagada quando um líquido cinza sair, porque aí é o cérebro da criança. Após esse procedimento, o médico tem que fazer a curetagem, mas olha que crueldade, gente. Ele tem que colocar todas as partes da criança numa mesa, reconstituir o corpo, juntando as partes, só para saber se não ficou nenhum pedaço lá dentro. Isto é o aborto. Igreja Católica, isto é o aborto. Nós precisamos nos posicionar.
Nós precisamos defender as nossas vidas. Nós precisamos defender a vida de quem quer que seja que está correndo esse risco agora, de uma crueldade tamanha dessa. Toda essa descrição, se vocês olharem no YouTube, tem um médico chamado Anthony Levantino, alguma coisa assim, que ele já fez mais de 1.100 abortos. Depois ele se converteu no último que ele fez, porque ele percebeu a crueldade que ele estava fazendo, e ele passou a fazer um apostolado em defesa da vida. Em todo lugar que ele faz essa descrição que eu fiz, mas aí com a linguagem médica, já explicando certinho o que acontece. Então não estou falando por mim mesmo, estou falando aquilo que um médico abortista falou. Esse é o procedimento. Hoje em dia, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, já é permitido o aborto até o 9º mês. Mais do que isso, este ano no estado de Illinois, nos Estados Unidos, os Estados Unidos, um país em que na década de 40 era proibido até ver pornografia, era crime. Num país onde os anticoncepcionais sempre foram proibidos. Hoje, nos Estados Unidos, no estado de Illinois, foi aprovado o aborto do nascimento parcial. O que é isso? Se a criança ainda não nasceu por completo, ela pode ser abortada. Então, o médico, se ele consegue tirar as perninhas, já com 9 meses, corpo, se a cabeça ainda está para o lado de dentro, ela pode ser abortada. Esta é a situação do mundo já. E como que se faz para matar uma criança assim? É colocado um tubo de sucção na nuca para sugar o cérebro e acabou. Isto é realidade. Quem quiser confirmar, procure as notícias. Digita lá. Aborto de nascimento parcial, estado de Illinois, vocês vão ver. Isso é em muitos lugares, no estado de Nova York, acabou de ser aprovado também ainda esse ano, se eu não me engano, em julho, o aborto até o 9º mês. Esse é o estado da nossa humanidade, é o estado da nossa sociedade, infelizmente. Que tristeza. E aí, gente, tudo isso é obviamente triste, mas ainda há pessoas que vão dizer: ah, mas e os direitos da mulher? Porque a mulher que engravidou, ela tem direito ao seu próprio corpo. É isso que normalmente se fala para defender o aborto. Ela tem o corpo dela, ela não pode sacrificar o corpo dela por algo que está no útero dela. Mas o problema é que não é algo. A ciência está mostrando que não é algo. A ciência está mostrando que desde o comecinho já é uma vida. Então ela tem direito sim de guardar o corpo dela, mas ela não tem direito de assassinar o corpo do outro. Hoje em dia as feministas, que são as principais promotoras desse crime, dizem: meu corpo, minhas regras. Lógico, o corpo dela, a regra dela. O seu corpo é sua regra. Mas a questão é o seguinte: o corpo da criança é a regra dela também. E nós temos que salvaguardar o direito dela, o direito de vir à vida, é ou não é? Então, de uma vez por todas, nós precisamos nos posicionar favoravelmente à vida e, de uma forma muito radical, muito firme, com um ódio mortal desse crime, não da pessoa. A pessoa pode ser banhada no sangue de Cristo, na misericórdia de Cristo, ser regenerada, voltar à vida da graça, a partir do momento que ela busca a confissão, que ela se arrepende. Isso é claro. A mulher que cometeu um crime desse, cometeu um pecado desse, ela não está sem perdão, ela não vai para o quinto dos infernos. A não ser que ela não se arrependa, que ela queira fazer isso novamente. Mas se ela se arrepender e buscar a confissão, meu Deus do céu, ela está livre desse pecado. Lógico que consequências psicológicas vão ficar. A gente vai falar agora disso. Mas a questão é, tem que se arrepender?
e tem que tomar consciência de que isso foi um crime, de que isso foi um pecado extremamente grave, de uma vez por todas, pelo menos isso. Então a igreja é a igreja da misericórdia, é a igreja do amor, mas nós não podemos abusar da misericórdia, nós não podemos abusar do amor, defendendo uma coisa dessa. Ah, mas a coitadinha, ela não sabia o que fazer, meu Deus do céu, não sabia o que fazer. Com tantas informações que nós temos hoje, eu não estou recriminando a mulher não, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não, na tentativa de defender a mulher, acabar defendendo o crime, defendendo o pecado, como se isso fosse algo possível de se pensar. Hoje em dia as pessoas falam, precisamos falar de aborto, precisamos discutir esse tema. Tem escolas e nas faculdades nem se fala que as pessoas fazem debates sobre a discussão de isso ser algo bom ou não. Vamos ver quem é a favor, quem é contra. Meu Deus do céu, só de propor uma coisa disso já parece um crime. Como que vai discutir um negócio desse? É inconcebível até mesmo a discussão. O que nós precisamos fazer então pelas essas mulheres que já fizeram aborto ou que estão pensando em fazer? Vamos conscientizá-las, meu Deus? Vamos mostrar para ela o que ela está prestes a fazer? Ou o que ela infelizmente fez e que agora ela tem que se arrepender? Simplesmente isso, é essa a posição da igreja. A igreja nunca pode ser, mas nem favorável à discussão do negócio desse. Isso daí é uma aberração da natureza humana. Olha essas coisas aqui, gente. É impossível de pensar um negócio desse como se fosse algo normal, até mesmo de se discutir. E aí, as pessoas falam, mas e o direito da mulher? O direito da mulher? O direito da mulher? Gente, foi feita uma pesquisa na Inglaterra com 1.100 casos de mulheres que abortaram. Olha as porcentagens, de 1.100 mulheres que abortaram, 17% perdem mais de 500 ml de sangue num aborto. Olha o direito dela. Olha o direito de uma mulher perder sangue 500 ml. É esse o direito dela, uma violência contra o corpo dela, né? Quem defende um negócio desse é um ideólogo. Quer dizer, uma pessoa que quer manipular as mulheres. Porque se ele for falar realmente o que de fato acontece, o que pode acontecer com ela, e isso que deveriam falar, deveriam pelo menos alertar, peraí, você está correndo risco de vida, você pode perder 500 ml de seu sangue. Isso não falam. 9% tem necessidade de fazer transfusão. 9% depois do aborto tem que fazer transfusão de sangue. Olha a gravidade do negócio desse. 2% tem necessidade de abrir o abdômen. Olha que direito, né? Que direito maravilhoso, né? Que estão concedendo às nossas mulheres. Um procedimento tranquilo, né? Que depois tem que abrir a barriga. Super tranquilo. 1% tem perfuração no útero. Inúmeros casos foram registrados de negligência médica, porque a maioria dessas clínicas, ninguém está preocupado em fazer o bem para a mulher, não. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro. E fazem de tal forma, que às vezes fica pedaço da criança no útero da mulher. E um outro dado, que esse é talvez o mais drástico e o menos comentado. A maioria das mulheres que fazem aborto entram em depressão. Por quê? Porque a natureza da mulher foi feita para a maternidade. À medida que ela comete um crime desse, ela não comete um crime só contra a sociedade, ela comete um crime contra a sua própria natureza. A frustração dela vai ser gigantesca. Olha o que eu fiz. A única coisa que ela vai se perguntar o resto da vida dele, o que eu fui fazer? O resto da vida dela, o que eu fui fazer, meu Deus do céu, eu matei meu filho. Normalmente é esse tipo de questionamento que é feito. Depressão, mulheres que chegam até a cometer suicídio. Esse é o direito que estão dando às mulheres. Ah, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minha depressão, deveria falar. Meu corpo, meu risco de morrer, devia falar. É isso que estão fazendo as mulheres. Infelizmente,
E se elas têm direito, gente? Se as mulheres que engravidaram têm o direito de abortar, têm o direito de cometer esse crime, todos então têm direito. E a criança também tem direito. Isso que é o mais grave. O mais inocente, o mais frágil, é o que menos tem direito. Aí que está a crueldade. E aí que está a gravidade da coisa. O mais frágil é o que não tem direito. Um dia, um amigo meu, Adriano, contou uma história. Ele veio, acho que na memória dele, veio na imaginação dele, que tem muito sentido para exemplificar isso. Ele disse o seguinte: vamos supor que tem uma criança de 3 anos. Minha filha tem 3 anos, a Giana. A Giana está lá em casa sozinha. Vamos supor que acontece isso. Entra alguém lá em casa e vai tentar roubar a casa. Ela começa a gritar, começa a ficar assustada. Uma pessoa que já está querendo praticar alguma violência vai lá e manda ela ficar quieta. Pensa vocês aí numa criança de 3 anos. Fica quieto, porque senão eu vou te matar, e não sei o que. E a criança começa a ficar desesperada, começa a gritar, sai correndo, vai para o quarto, o rapaz começa a correr atrás dele. Vai lá, começa a bater nele. Começa a bater, dá murro, dá pontapé e espancar essa criança. E a criança grita, grita, grita: alguém me salve, pelo amor de Deus, olha o que estão fazendo comigo, me ajuda, me ajuda. Pensa numa situação dessa. E ela grita, 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 mas um rapaz já está tão cego de violência que vai lá e vai espancando, espancando, espancando até a morte. Até que essa criança venha a óbito. Cruel, né? Extremamente cruel, uma das coisas inconcebíveis de pensar. Agora a questão é o seguinte: qual que é a diferença deste ato contra uma criança de 3 anos e o mesmo ato contra uma criança no útero? A diferença, sabe qual é? É que a criança do útero não pode gritar. Só essa a diferença. Que a criança do útero vão matá-la e ela não vai conseguir nem abrir a boca, ninguém vai ouvi-la. Ela vai morrer em silêncio. É essa a diferença. Vai ser a mesma violência, mas em silêncio. Isto é um aborto. E gravidade? E aí, as grandes organizações internacionais, que é justamente essas que financiam o aborto, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, Fundação Ford, é isso que é delas que a gente vai falar amanhã. Convido vocês a não perder esta formação. Nós vamos deixar claríssimo quem são os responsáveis por toda essa cultura da morte. Essas organizações financiam pesquisas para dizer, pesquisas mentirosas, falaciosas, para dizer que quando um país legaliza o aborto, o número de abortos diminui. Isso é uma mentira diabólica, somente com fins lucrativos e somente com fins ideológicos, para promover justamente essa cultura. Prova disso: um país que legaliza o aborto, como o Uruguai, por exemplo, recentemente, no ano de 2013, legalizou. Um país que legaliza o aborto só aumenta. Trouxe aqui alguns números. Nos Estados Unidos, em que o aborto foi legalizado no ano de 1973. 73? É isso. Em 1970, eram feitos 200 mil abortos por ano. Em 1973, passou para 600 mil abortos, depois da legalização. Em 1980, passou para 1.300.000 abortos por ano, atingindo um número recorde de 1,5 milhão em 1990. No Reino Unido,
na Inglaterra, de 20 mil abortos em 1968, nós passamos para 76 mil em 1970. Então nós passamos de 20 mil para 76 mil depois da aprovação por ano. Mentira que quando se legaliza e quando o aborto deixa de ser crime, ele se torna menor. Ele aumenta demais. Para 173 mil em 1990, 190 mil em 2005 e continua a subir 3% ao ano. Só sobe. As pessoas falam, mas onde não é legalizado, as pessoas vão lá e fazem um aborto clandestino. Então nós precisamos legalizar. Legaliza e aí incentiva as pessoas a fazerem de uma tal forma que o negócio aumenta 3% ao ano. Mas olha, gente, que gravidade na Espanha. A Espanha legalizou o aborto em 1985. No nosso país ele não é legalizado, ele é um crime ainda. E todos os partidos, os últimos partidos que estavam no poder, principalmente o PT, estava louquinho para fazer com que o aborto fosse legalizado. Graças a Deus, pelo menos o nosso governo atual, pelo menos nisso, está acertando demais, que ele é contra essa prática. E ele continua firme e forte com a disposição de permanecer como crime. Mas nós precisamos lutar, porque apesar de o presidente ser contra, ainda tem muito deputado a favor e eles estão trabalhando para isso. E tem muito dinheiro envolvido financiando justamente essa prática e justamente essa ideologia. Na Espanha, o aborto passou de 1985 para 1987 de 17 mil para 70 mil. Chegando a esse número em 2001. Então, começou com 17 mil. Hoje já é 70 mil por ano. Essa é a média. Foi no ano de 2001 que o governo espanhol começou a distribuir a pílula do dia seguinte às mulheres. Então o governo tentou começar agora, vamos distribuir a pílula do dia seguinte para ver se a mulher para de abortar. O que aconteceu? O número de aborto, em vez de diminuir, continuou aumentando. Por quê? Porque a questão não é só o método, a questão é o incentivo pela lei. Onde o aborto for legalizado, vai se aumentar o número. Indiscutivelmente, todos os países mostram isso. Hoje, olha que dado triste. De 10 euros, 1 euro é destinado aos cuidados de uma mulher gestante. Os outros 9, dinheiro do governo, é destinado ao aborto. Hoje em dia, na Espanha, se gasta 1 euro para as mulheres grávidas e 9 euros para prática de aborto. É isso que se gasta. E aí a Madre Teresa de Calcutá vai dizer o seguinte: se todo o dinheiro que se gasta para matar fosse gasto em fazer que as pessoas vivessem, todos os seres humanos vivos e os que vêm ao mundo viveriam muito mais felizes. Olha que sabedoria de uma mulher dessa. Se o dinheiro que é gasto com morte fosse gasto com vida, imagina, gente. Olha o dinheiro que tem essas fundações. E onde eles investem o dinheiro? Investem justamente numa cultura de morte. Investem justamente na destruição da vida. Quando na verdade esse dinheiro, o dinheiro que Deus propiciou, que Deus proporcionou, que Deus providenciou para o ser humano está usando para matar os próprios seres humanos. E os seres humanos mais indefesos da face da terra, aqueles que estão no útero das mulheres. Isto é o aborto. Meu Deus! Que tristeza! Gente, eu sou casado há 4 anos. Nós estamos para fazer 5 anos de casado. A nossa filha nasceu há 3 anos, ela tem 3 aninhos. Eu acompanhava a minha esposa, a Daiane, no ultrassom. Gente, o que é um ultrassom? É um exame em que você pode ver os detalhes daquela vida.
Você pode ver o coraçãozinho bater. Você pode ouvir, você começa a ver a movimentação. A minha filha que está ali, gente, a minha filha, a gente já conseguia vê-la quando ela era pequenininha, com todos os detalhes dela. E aí, aquelas mãozinhas ia medindo o tamanho, e a gente ia acompanhando aquele detalhe. Cada vez que a gente ia no médico, era aquela emoção de falar, nossa, quando ela vai nascer? E hoje, gente, eu olho para minha filha, eu olho para os bracinhos dela, eu olho para os dedinhos dela, eu olho para o rosto, para a beleza da pele dela, da pureza que ela tem. E eu posso olhar e dizer, ela está aqui. A minha filha está aqui. A presença dela, eu posso tocar nela. Mas eu já podia, desde quando ela estava lá no ventre, eu já podia ver, já podia tocar, e aquela ansiedade ia aumentando cada vez mais. Mas, meu Deus do céu, quantas e quantas mulheres já não podem dizer o mesmo? Quantas e quantas famílias já não podem fazer o mesmo? Por quê? Porque essa criança não existe. Existe só a sua alma, que foi direto para o céu, com certeza. Mas o corpinho dela já não existe. O corpinho dela foi dilacerado, foi destruído numa prática nefasta, numa prática satânica que é esta do aborto. Isto é o aborto. Gente, eu seria capaz de dar a vida pela minha filha. Se a gente é capaz de fazer isso, como é que ainda há pessoas que pensem numa prática dessa como algo até de se discutir? Deus nos livre do aborto. Deus nos livre dessa maldição. Para terminar, infelizmente nós temos até coisas piores para tratar. Não vou forçar a barra, já deu para sentir, né? Mas uma coisa é certa, a cultura que nós estamos vivendo é uma cultura da morte. É uma cultura planejada para a destruição da família e para a destruição da vida, como meio de destruição da família. Agora, saiu uma notícia de que existe agora no mundo um novo fetiche sexual. É um fetiche, é uma coisa que a pessoa começa a imaginar como algo que ela gostaria de fazer na atividade sexual. Qual é o fetiche? Engravidar para abortar. Tem casais de namorados que deram depoimentos nas redes sociais, que deram entrevistas, inclusive, dizendo que agora a nova onda é engravidar. O rapaz vai lá e engravida a mulher, a moça, que submete a isso. E aí ele fala que agora é muito melhor ter relação sexual com a mulher grávida, porque aí ela não menstrua mais. E depois, quando chega lá para a 22ª semana, ele vai lá e aborta. Tem o caso de uma mulher que deu uma entrevista, falando que ela já fez 7 vezes isso. E atualmente, um outro rapaz deu uma entrevista falando o seguinte: nós temos essa prática. E agora ela está grávida. E é uma menina. E nós vamos abortar. Com 20 semanas, com 22 semanas, já dá para saber o sexo. É esse o nível de bestialidade que chegou essa prática que é satânica na sua essência. Não pode ter outro adjetivo a não ser satânico. Um negócio desse. Mas isso é só o estopim da coisa.
Se já chegou a esse nível, as pessoas terem coragem de falar isso abertamente nas redes sociais, imagina o que não acontece por aí. Esta é a cultura que nós vivemos. Gente, a Igreja Católica precisa tomar consciência que esta é a cultura que nós vivemos, uma cultura de morte, ou a cultura da morte por excelência, a cultura programada pelo anticristo, que é o baluarte de toda essa cultura aqui, para morte. É essa cultura que nós vivemos. E como que nós vamos enfrentar isso, gente? Primeiro ponto, nós precisamos estudar a fundo o que é isso. Nós precisamos saber de onde vem, de onde vai, o que estão falando por aí. No mínimo. Por isso que nós vamos hoje vender alguns livros que nós trouxemos, justamente para incentivar as pessoas a estudarem esse tema. O tema que eu estou tratando a partir desta palestra tem muitos dados dele nesses livros que a gente está vendendo. Nós vamos conscientizar as pessoas dessa forma, de outras formas, para que as pessoas tomem consciência da gravidade disso e comecem a se posicionar contra. Mínimo fazer isso. E para encerrar, eu trouxe aqui 3 frases da Santa Madre Teresa de Calcutá, que era uma mulher que, com toda a sua inocência, com toda a sua delicadeza, aquela mulher pobrezinha, velhinha, era extremamente forte, extremamente firme no combate à cultura da morte a favor da vida. E ela tem 3 frases maravilhosas, e é com elas que eu encerro, e é a partir delas que nós vamos meditar, para amanhã voltar e tratar melhor desse tema sobre outro aspecto. Um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. Esse é o primeiro dano espiritual do aborto. O egoísmo das pessoas. As pessoas querem os seus desejos. Os seus desejos estão acima de tudo. Um instinto egoísta tão grande, tão grande, tão grande, que ela é capaz de usar a violência para obter o que quer. Uma família que faz a prática do aborto é uma família egoísta, que para continuar fazendo o que quer, descarta uma criança. Assim como se manda embora, o funcionário de uma empresa se manda embora uma criança pelo vaso sanitário, no lixo dos hospitais que tem uma prática como essa. É essa a situação do aborto. A violência para se obter o que quer, egoísmo, esse é o principal dano. Não haveria aborto se não houvesse egoísmo. E a Madre Teresa de Calcutá vai dizer: temos medo da guerra nuclear, né? A gente tem medo de uma guerra nuclear, não tem? Nós temos medo da AIDS, mas de matar crianças inocentes, não. Tem medo da guerra, tem medo das doenças, mas de matar crianças, a nossa sociedade já não tem medo. E aí ela vai dizer o seguinte: o aborto é uma guerra contra a criança, um assassinato direto da criança inocente e um assassinato pela própria mãe. Isto é um aborto. Um país que permite o aborto é um país muito pobre, porque tem medo de uma criança. Aí a Madre Teresa de Calcutá falava: gente, vocês querem abortar? Manda para mim que eu cuido, eu dou um jeito, eu arrumo alguém para cuidar, mas manda para mim, não mata, por favor, não cometa esse crime. Mas nós, no mínimo temos que tomar consciência disso e nos posicionar. Essa era a essência da palestra de hoje. Tomar consciência da gravidade do dano que é o aborto. Fisicamente na criança, mas espiritualmente, do ponto de vista realmente espiritual, e que a igreja é justamente a instituição responsável pela defesa da vida, pela defesa dessas crianças. Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse: o ladrão, ele não vem senão para roubar, a matar e a destruir. É ou não é? Mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É para isso que Cristo veio. Por mais que queiram destruir as famílias,
Por mais que queiram destruir as vidas, a Igreja Católica, por mais ainda que não esteja tão consciente disso, se oporá. E nós, como cristãos, enquanto estivermos vivos, temos que defender a vida. E por quê? Porque é o próprio mandato de Cristo, é o próprio desejo de Cristo. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e a vida há de prosperar. Essa cultura há de ser destruída, porque ela é uma cultura diabólica, uma cultura mentirosa. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é através da verdade que a nossa sociedade será liberta, de uma vez por todas. E as portas do inferno não prevalecerão. Esta é a profecia de Cristo. Mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos nos levantar as mãos para o céu e dizer: nós somos a favor da vida. Nós somos a favor das nossas crianças, nós vamos defendê-las. Esta é a Igreja Católica, a Igreja da vida. Este é a nossa responsabilidade. É ou não é? Vamos ficar em pé então, pessoal. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Vamos rezar agora uma Salve Rainha, pedir que Nossa Senhora nos guarde nesse propósito, guarde esse trabalho, e guarde especialmente as crianças hoje que estão correndo risco, e também guarde a alma das crianças que porventura foram abortadas. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós bradamos degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.